Boa noite, turma. Não repara aí a falta de imagem, porque eu fiz uma cirurgia no rosto, ainda tô me recuperando, ainda tô com o olho bem roxo, então não tem como botar imagem ainda, ok? Bom, meu nome é Clícia, né? Professora Clícia Carvalho aí do Instituto Politécnico de Ensinos, o IPE. E hoje nós vamos iniciar uma matéria que eu gosto muito, né? Vamos falar um pouco sobre a história da enfermagem. E a primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é que não existe profissão sem história. E nós, como profissionais da área de saúde, profissionais de enfermagem, integrantes de uma equipe de enfermagem, precisamos conhecer o nosso início, né? Antes de falar sobre qualquer moral, princípios, ética, código de ética, nós precisamos entender como tudo isso começou. Então vai ser uma grande viagem, tá bom? Hoje vocês vão entender o começo de toda essa longa e nova história. Por que nova, professora? Porque vocês vão escrever o novo futuro da enfermagem, ok? E dentro desse futuro da enfermagem, tem a minha, dentro do futuro e nesta profissão, tem a minha vida, a sua vida, todos os enfrentamentos que estamos passando neste momento e que iremos passar, né? Se entendendo que tudo se inicia, tudo tem uma grande origem, né? E nós precisamos ser entendedores de que a evolução, ela traz benefícios, professora? Sim, traz muito benefício, né? A evolução traz benefício, mas também traz malefício. Nós estamos observando aí nesse desandar da história que o ser humano, ele perdeu muito dos seus princípios, né? Nesse momento você pode estar se perguntando, professora, mas o que é um princípio? É tudo aquilo que a gente traz de dentro de casa, que a gente aprende no primórdio da nossa vida, né? Quando nós ainda estamos sendo educados no nosso ambiente familiar, nos ensinamos sobre limites, sobre moral, sobre amor ao próximo, sobre respeito, e tudo isso tem se perdido, né? E quando se fala numa profissão, não está diferente. Eu gostaria muito de estar em sala de aula nesse momento para poder passar essas informações assim, olhando nos olhos. Mas, infelizmente, nós estamos ainda nesse modelo, né? Então, vamos lá. Para um pouco, numa grande reflexão interna e pensa. O profissional de enfermagem que você encontra na atualidade te representa? Você quer ser cópia desse modelo de atuação de enfermagem que tem te assistido saúde nesse momento? Se a sua resposta for sim, se você está satisfeito, não tenho nada contra, né? Cada um com os seus princípios. Porém, eu convido a todos vocês a mergulhar no conhecimento para entender que nós temos falhas. Ah, professora, mas só ponto negativo? Não, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente boa trabalhando, mas temos falhas sim. E sua resposta foi não? Então agora você vai compreender como foi todo esse desandar da história, né? Uma das atribuições merecedoras da reflexão da prática de enfermagem quando se fala em ética profissional vai sempre envolver os aspectos legais de impacto sobre a minha e a sua prática profissional, não é verdade? Então, sempre que houver algum erro, algum dano relacionado à assistência, relacionado à falta de comprometimento, relacionado à falta de competência, vai estar relacionado sim a um erro humano, tá? E nós observamos que a humanidade, ela tem sim assistido muitas mudanças. Como eu falei, né? Existem mudanças acontecendo, existem mudanças tecnológicas, existem mudanças de personalidade. São inúmeras as mudanças, são muitas mudanças. Porém, quase todas traz sentidos à vida humana, né?
Eu tenho desenvolvimento tecnológico que vai trazer sentido à minha vida humana. Eu tenho mudanças decorrentes à evolução de acontecimentos históricos, que aí sim vai ser muito significativo e vai representar como exemplo para mim e para você saber quais foram os esforços da mente humana para o desenvolvimento de tal profissão, tá? E sempre que eu tenho descobertas na medicina, na indústria, na tecnologia, eu tenho sempre envolvido os desenvolvimentos, tá? E sim o aumento e a velocidade de informações. Eu tenho que entender que com o aumento da tecnologia, né, com a descoberta do procedimento tecnológico envolvendo indústria ou qualquer segmento, eu vou ter o avanço muito rápido e gradativo, né? Por conta das tecnologias. E as conquistas tecnológicas da atualidade, ela tem uma classificação bem diferenciada. Antigamente, para mim ter uma evolução tecnológica, era quase uma década, gente, para conseguir uma evolução. Hoje em dia, 6 meses é muito tempo, as coisas vão ficando mais velhas, as coisas vão perdendo o seu valor, vão perdendo o sentido. E presta atenção no que eu estou falando. A princípio, nós aprendemos a descartar objetos. Depois aprendemos com o descarte. Foi fácil descartar os aparelhos celulares, foi fácil descartar o mobiliário, foi fácil descartar as coisas. E aí se virou ao descarte de pessoas. Isso é muito triste, isso traz indignação, né? Mas isso é da evolução tecnológica, tá? E como a ética vai entrar nessa situação? Você precisa entender nesse momento, primeiro, que ética ela é um conjunto de normas, tá? Pelo qual eu e você, como indivíduo, devo orientar o meu comportamento mediante a minha profissão. Isso daí é uma ética, uma norma que vai estar regulamentando o meu serviço. E esse crescimento, e aí eu preciso entender que com o crescimento desse mundo, dessa tecnologia, esse mundo globalizado, muitas das vezes nós deixamos levar a pressão externa, tá? Exercida por busca de produção, pelo mercado de trabalho, que a cada dia está mais competitivo e exigente, e isso tudo vai trazer influência na minha e na tua atitude. Então, nós precisamos observar todos esses campos de evolução, e a evolução tecnológica, o descarte das coisas, aí há muita sobrecarga por conta dessa evolução, e isso vai nos tornando frios. Muitas das vezes a gente vê uma atitude muito horrível e fica sem entender como que o ser humano pôde, né? É só se deixar se envolver. Nós somos errôneos, e se eu ou você deixarmos nos envolver as práticas deste mundo, quando eu falo as práticas desse mundo, eu falo evolução tecnológica, globalização, todas essas informações, deixar afetar quem eu sou, tá bom? Isso eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a ética na enfermagem. Mas agora a gente vai entrar numa área assim, que eu gosto muito, que é a história da enfermagem, tá? A história da nossa profissão tem envolvimento de várias e lindas mulheres, com histórias fortes e marcantes, tá? Primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam, que a profissão, a minha e a sua profissão, né? A equipe de enfermagem, ela surgiu com o desenvolvimento das práticas de saúde ao decorrer dos períodos históricos. E aí eu preciso observar que são muitas e muitas etapas que precisaram ser vencidas. E vocês vão começar a conhecer partes destas etapas, tá? As práticas de saúde instintivas foram as primeiras formas da prestação de assistência, num primeiro estágio da civilização. Então, eu tinha práticas de saúde arcaicas, né? De acordo com a evolução para o período, tá? Mas ela foi o início de evolução se falando em saúde. Num primeiro estágio, eu preciso entender que as ações elas garantiam a manutenção da sobrevivência humana, tá? Estando dentro da origem associada aos trabalhos femininos, caracterizado pela prática de cuidar nos grupos nômades
primitivos, tendo como pano de fundo as concepções evolutivas e teológicas. Então, eu tenho sempre a mulher alencada ao cuidado. De repente, porque naquele período se via a mulher como sexo frágil, né? Tanto é que hoje em dia você observa na profissão da enfermagem, nessa atualidade, agora em 2020, nós ainda observamos vários homens atuando como técnicos de enfermagem, como enfermeiros. Mas num período há 10, 15 anos atrás, era raro você encontrar um homem na profissão. Porque lá no nosso conceito histórico, foi atribuída essa profissão do cuidado dos enfermos à figura feminina. Então, a nossa história começa como uma história feminina, tá? Uma história de enfermagem onde a prática do cuidado foi relacionado às mulheres. Quanto à enfermagem, as únicas referências concernentes a essa época da questão que estamos relacionando ao nosso desenvolver, com a prática domiciliar, porque a mulher ela estava em casa, cuidava do lar, cuidava de outras mulheres, e aí ela, dentro desse ambiente, era ela que se tornava as parteiras, né? A mulher que ela que seria responsável pelos partos daquela residência, sempre tinha uma parteira. Atuação pouco clara às mulheres de classe social elevada. Claro que isso sim, sempre vinha da classe social mais desfavorecida, tá? Que dividiam as atividades dos templos lá com os sacerdotes. Então, eu preciso entender que é um período de uma época em que a saúde ela era mística, tá? Então, a evolução da saúde, a evolução da enfermagem, ela vem de um meio místico, aonde todo o cuidado ele vinha por infusões, né, por práticas sacerdotais, onde os sacerdotes eles dominavam o poder de cura e ligavam muito essa cura a maus espíritos, tá? Então eles faziam infusões e eles vendiam uma cura. E quando se aparecia uma patologia muito grave, ele se associava a patologia a demônios. E isso era uma coisa muito grave, muito séria, mas a evolução para o período, né? Era o entendimento para aquele tempo. Aí a gente vai entender um pouquinho mais do que eu estava falando. Bom, as práticas da saúde mágicas sacerdotais abordavam a relação mística entre o sacerdote e o templo, dentro dos templos, tá? Este período ele vai sempre corresponder a uma fase do empirismo, ou empírica, né? Verifica antes do surgimento da especulação de uma filosofia que ocorre lá por volta do século V a.C., tá? Então, antes do século V, tudo que aconteceu antes do século V, ela estava envolvido com magias, né? Com sacerdotes, com infusões, com venda, com espíritos maus, espíritos bons. Então, tudo era feito a cura de acordo com o sistema sacerdotal, tá? Essas ações, elas permaneceram por muitos séculos desenvolvidas nos templos, que a princípio foram simultaneamente santuários e escolas, onde os conceitos primitivos de saúde eram ensinados. Primeiro, santuários, né? Elevava-se ao templo somente quando se necessitava de cura. E depois, por muitos séculos à frente, se tornou local de ensino, tá bom? Após isso, posteriormente, desenvolveu-se escola, aí sim, depois de séculos e séculos passados, isso vai de acordo com cada civilização, tá? Eu tenho civilizações que avançaram muito rápida, né, que é a civilização grega, e eu tenho civilizações que tiveram um avanço muito. Se você olhar a história do Brasil, que nós vamos estudar um pouco, você vai ver todas essas práticas mágicas sacerdotais sendo utilizadas até a geração dos avós de vocês, né? Então, assim, de acordo com a civilização, eu tenho evoluções. De acordo com a civilização, eu tenho um pouco mais, uma demora maior no avanço desse pensamento, tá? Ou então na aceitação em que
que não existia nada em mágico na cura, e sim no tratamento. E vai aparecer personagens que vão trazer o esclarecimento, e você vai conhecer todos eles, ok? Então, posteriormente, desenvolve-se escolas específicas para o ensino da arte de curar. No sul da Itália, lá na Sicília, propagando-se pelos grandes centros de comércio, nas ilhas e cidades da costa. Práticas religiosas e de saúde primitivas vão ser desenvolvidas. Então, aí eu tenho a parte sacerdotal, né, o domínio da religião e o desenvolvimento das práticas mágicas sacerdotais. E isso tudo vai se envolver, se misturar para iniciar as primeiras escolas e formar os primeiros médicos e as primeiras equipes de enfermagem. Então, agora a gente vai à sala de aula, vamos conversar um pouquinho e voltamos com a segunda parte de aula, combinado?